Flávio passou a semana inteira tentando se desculpar pela taxação do Pix e com apenas um vídeo o irmão dele estragou tudo. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras. Qual é a lógica de trocar um sistema gratuito, como o Pix, para começar a pagar taxa para a empresa americana? Com 5 milhões de visualizações somadas, o vídeo do Eduardo confessando uma negociação para substituir o Pix por um sistema americano deu resultado. Flávio é responsabilizado por ameaça ao Pix e tarifaço em 8 a cada 10 opiniões de pessoas diferentes no levantamento. Se tivesse uma profissão, o Eduardo seria atrapalhante de pedreiro. E ele está bem engajado nessa ideia de causar uma guerra entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos. Presta atenção nesse vídeo, cara. Inacreditável! Um dia após o Lula defender o meu enforcamento e do meu irmão Flávio Bolsonaro, agora ele vem em público chamar Trump de idiota e Marco Rubio de latino-americano frustrado. Eu vou deixar que você assista com seus próprios olhos essa aula do que não se fazer em termos de diplomacia. Fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Isso é literalmente mentira. O Lula falou do Flávio e chamou o Flávio de imbecil durante reunião ministerial. E aqui está o vídeo na íntegra, 1 hora e 20 minutos de duração. Nesse caso, eu peguei do canal UOL. Quando você vai em 9 minutos e 45 segundos... O que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República. Estava falando do Flávio. Mais tarde, ele ainda fez outro corte dublado, com as mentiras, com o vídeo manipulado, para espalhar para os amigos do governo dos Estados Unidos. Na minha opinião, ele faz isso para irritar o Marco Rubio e o Trump e piorar a situação das tarifas. Ele é tão limitado que não consegue fazer uma conta de nível escolar. Durante uma transmissão ao vivo, tentou fazer essa conta, percebeu que não ia conseguir, pausou a transmissão para abrir a calculadora e ainda não conseguiu. 43% mais 14% vai dar 57%. Meu Deus do céu. Vai dar... ...43% mais 14%, o cara está eleito no segundo turno. Meio de pagamento mais usado por país da América do Sul. Mas de acordo com o Eduardo, tá tudo errado e a gente tem que pagar taxa para a empresa americana. Não é só taxa. Olha que todos os países aí estão atrelados à Visa ou então à Mastercard. No final das contas, o que essas empresas conseguem são dados. Informações de consumo, o que você prefere, as suas preferências, onde você vai, onde você compra. E é isso que o Pix mantém aqui no Brasil. Para completar, o Flávio ainda meteu uma ameaça, como se fosse, literalmente uma ameaça, como se fosse um sequestrador com reféns. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. O que mais você precisa saber hoje? Finalmente vai rolar a delação do Banco Master. Dessa vez, Daniel Vorcaro quer falar da família Bolsonaro. A turma no Congresso já está preocupada porque vocês sabem onde isso vai respingar, né? Agora há pouco, a imprensa, e confirmado também aqui pela CNN, noticiamos que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de colaboração premiada, tanto para a Polícia Federal quanto para a Procuradoria-Geral da República. E eu avanço, eu trago que nessa nova proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro explica em detalhes o patrocínio que ele concedeu, o patrocínio milionário que ele concedeu para bancar o filme Dark Horse. São primeiros anexos, né, que são entregues, então essa proposta é uma prévia do que ele tem para contar. Então ele diz, cita, inclui, porque não estava na primeira versão rejeitada pela PF, agora nessa nova versão apresentada na segunda-feira e que teve um adendo na terça-feira,
Ele conta como foi o pedido do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o pedido de patrocínio, as cobranças dele para que as parcelas continuassem sendo repassadas, o encontro presencial entre eles. Vai contar em detalhes todo esse episódio. Vai contar também como transferiu o dinheiro, para onde mandou o dinheiro. A novidade que a gente traz é que Flávio Bolsonaro, que não estava citado nem aparecia na primeira versão, agora é citado nesse contexto. Antes mesmo da delação sair, o Flávio derreteu nas pesquisas, por conta daquele áudio com o Vorcaro. Teve o tarifaço e agora nos trackings ele caiu mais ainda, com uma boa diferença dos resultados anteriores. E hoje pela manhã, grande parte dos apostadores voltaram atrás. Eu não gosto de usar a casa de aposta como métrica, porque isso aqui é até um meio de ganhar dinheiro. Você infla um nome, faz todo mundo investir, depois tira a grana. E mesmo assim, Flávio continua despencando. Nem a turma bolsonarista acredita que tem uma segunda chance. É claro, eu não vou deixar passar batido o áudio que vazou durante a transmissão da CNN na hora da notícia da delação. Atenção, breaking news agora no Bastidores CNN. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Poxa, tomara que ele tenha entregado todo mundo agora, cara. Se esse cara não entregar, ele tá de sacanagem. Outra coisa que vazou, cara, foi essa foto. Tava no celular do Vorcaro, não sei se a polícia não conseguiu controlar direito isso aí, a imprensa teve acesso, foi divulgado pela revista Piauí. Esse é Ciro Nogueira, tá com Daniel Vorcaro numa viagem, mais uma das que ele pagou, supostamente, né? Ciro Nogueira cotado para ser o vice do Flávio. E uma coisa que as pessoas não falam, ele era o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, quer dizer, é o ministério mais importante, onde a função dele era basicamente articular todos os ministérios e articular o governo Bolsonaro. Esse cara recebeu uma mesada de mais de R$500 mil do Vorcaro, segundo as investigações. E aqui está a foto. Outro amigo do Flávio, deputado do PL, manda quase R$500 mil a ONGs de parentes de seus assessores. Enquanto isso, o principal vídeo da campanha do Flávio, nessa semana inteira, que supostamente daria uma resposta final para o Lula, não passou de 80 mil visualizações, cara. Aqui no meu canal, que eu não sou candidato a presidente, nada, os vídeos passam de R$500 mil. Tem vídeo aí com 80 mil visualizações numa única hora. Mas ele tem certeza que corre risco de vida e que o Lula mandou as facções executarem ele. Cara, essa altura do campeonato, eu doaria um órgão para salvar a vida do Flávio. Para ele continuar sendo candidato. Irmão, isso não é brincadeira. O Lula subiu hoje em um palanque e perguntou com todas as letras. Não foi um militante anônimo na internet. Foi o presidente da República, o homem que deveria representar todos os brasileiros, insinuando que minha família merece a forca. É a mesma família que já viu meu pai ser esfaqueado em praça pública e quase morto na frente do Brasil inteiro. Já não bastou a facada? E tem uma coisa que eu não sei se passou batida aí pro pessoal da esquerda, pros comunicadores, a gente tinha que falar mais disso. Aquele vídeo manipulado que o Eduardo usou foi parido pela Júlia Zanato. Pelo menos é o que tá no perfil dela. Ela postou aquele vídeo, cortando quando o Lula fala do Flávio, deixando só a parte do Trump, para fazer parecer que era um xingamento ao Trump. E ainda colocou escrito, ó, Lula chamou Trump de imbecil, diz que não tem medo dos Estados Unidos. Esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. E depois foi divulgado pelo Flávio e pelo Paulo Figueiredo, que é aquele cara que estava com o Trump na reunião, supostamente. O que você acha que essa turma fala pro Trump, pro Marco Rubio? O que você acha que essa turma passa de informação sobre suposta relação do Brasil do Lula com facções? Você acha que eles contam a verdade? Para espalhar a verdade é só dar um clique no like que você vai conseguir mostrar tudo que você viu até agora para mais pessoas. Cada clique o YouTube entrega o vídeo para pelo menos 5. Isso faz toda a diferença. Para encerrar, cara, ontem eu vi um vídeo no UOL que infelizmente não posso mostrar completo aqui, mas eu faço questão, o vídeo é tão bom que eu faço questão de separar os principais trechos. Créditos para o UOL. E mais ainda ao professor Leonardo Trevisan, que é um absurdo. Se a gente analisar com um pouco de calma, né, esse mini tarifaço aí de 25%, era 60%, né, então agora está pela metade. Se a gente analisar um pouquinho essa nova decisão, talvez a gente tenha que perceber, né, que isto já era esperado pela diplomacia brasileira. Esse ponto é essencial.
né? O Brasil já sabia, pelo andar da carruagem nas negociações, que uma coisa é sentar e conversar com Scott Bessent, que é um sujeito racional, que olha para as coisas do ponto de vista da macroeconomia. Está pensando na inflação americana, tudo mais. Outra coisa é sentar com o Jameson Greer, que é absolutamente, que é o secretário do representante do comércio, né? Que o nome está a dizer, representante do comércio. Ele está olhando para aquilo que lhe interessa. Sabe, Fabíola, se a gente olhar um segundo para as decisões tomadas, no texto eles falam por si. Observe a quantidade de produtos que foram isentos. É o eixo de todo o comércio de bens tangíveis, vamos chamar desse jeito, vai, entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Carne, fruta, minerais, café, até especiarias, né? Tem várias que eles precisam, chá, cereais, sementes, o que nós produzimos de fertilizante que eles compram. Depois, claro, aeronaves, peças, eles até embutiram as terras raras, como se nós fôssemos fazer o favor de vender para ele. Ou seja, a parte que dói mais para ele está isenta. Fica tranquilo, nós já negociamos, está bem. O que é que está fora disso? Se a gente quiser chamar esse tarifaço pelo nome certo, nós vamos ter que chamar pelo nome de tarifaço da indústria financeira. É disto que nós estamos falando. É Big Tech e indústria financeira. São aqueles que estão realmente perdendo informação com o Pix. Desculpe, quero grifar embaixo isso que eu estou dizendo. Perdendo informação. Vamos grifar. Quando você usa o teu cartão de crédito, você não está só comprando qualquer coisa, você está vendendo, você está permitindo que o banco, que é dono desse cartão, venda teus dados. Diga quem você é e o que você consome. É disto que nós estamos falando. Não é os 6%. É esse o problema que eles acusam tão forte, o governo brasileiro, com o Pix, de ter estatizado a informação. É claro, protegeu a informação dos brasileiros. Ficou aqui a informação. Neste momento, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que os americanos estão defendendo os seus interesses, ponto.